vamos lá. Bom dia a todos, novamente. Agora a gente vai trabalhar a respeito dos Estados Unidos, né, que é uma hiperpotência mundial. Né? Ele está o tempo todo ali disputando com a China, o polo de poder principal no mundo, mas é os Estados Unidos que vem há décadas, né, prevalecendo como a maior potência mundial, né? Como a hiperpotência mundial. Então, os Estados Unidos, né, como a gente vai ver na aula de hoje, ele tem influência, né, em diversos setores, tanto na economia, quanto na política, quanto na questão, né, científica, tudo isso a gente vai ver. Na questão econômica, principalmente, a gente tem aqui essa imagem da Times Square, né, que é uma rua, uma avenida, né, bem importante lá dos Estados Unidos. Um centro comercial, tá? É o símbolo do poder de consumo estadunidense. Lá na Times Square, você vai encontrar lojas de todos os produtos, né, que você possa imaginar, né? Então, você tem, nesse momento aqui, tá? Então, na Times Square você vai encontrar diversos produtos, né, dos mais diversos gêneros, né? Boates, casas de shows, restaurantes, shopping center, né? Lojas dos diversos tipos, né? Como eu já falei. Então, é uma avenida bem importante, né? Um lugar bem importante lá nos Estados Unidos e representa, né, o poder do consumo do povo estadunidense, né? E também de pessoas, de turistas que vão para aquele país, certo? Então, Times Square, símbolo do poder do consumo, né? De consumo estadunidense. E aí a gente tem também essa expressão muito utilizada, né, nos Estados Unidos durante muito tempo, que é American Way of Life, que é o estilo de vida estadunidense, né? Esse estilo de vida, ele faz o quê? Ele faz com que as pessoas consumam cada vez mais. Quem não quer ter uma vida bacana, né? Tranquila, você podendo consumir um determinado produto que você queira, né? Viajar e por aí vai, né? Então, assim, a America of Life, né, o Way of Life, que é o estilo de vida estadunidense, ele esteve, né, em evidência por bastante tempo, né? Então, a Coca-Cola é um exemplo, né? Se você consome Coca-Cola, a maioria das propagandas, né, que a gente vê aqui no Brasil, né, que a gente sabe que a Coca-Cola é dos Estados Unidos, a maioria das propagandas ela mostra o quê? Ela mostra aquele estilo de vida, né, mais tranquilo, né, você na sua casa, com sua família, consumindo. O tempo todo mostrando, né, o consumismo. E aí você tem, através de uma bebida, né, através da Coca-Cola, né, quando você vai chegando no Natal, você vê aquele urso polar, né, fazendo a propaganda novamente. O McDonald's também, que está em todas as partes do mundo, assim como a Coca-Cola, né? E lá nos Estados Unidos, quem consome, né, o fast food, né, o McDonald's, ele está consumindo e vivendo, né, esse estilo de vida estadunidense, tá? Algumas questões que eu vou propor para vocês estão relacionadas, né, a esse estilo de vida. Como é que é esse estilo de vida nos Estados Unidos? Tá? Então, muitas pessoas sonham em ir para os Estados Unidos visando, né, esse consumismo, esse estilo de vida, mas vai se deparar também com desigualdades sociais, que a gente vai ver mais à frente. Tá? Então, você tem o quê? O McDonald's, né, que está em todas as partes do mundo. Tá? O cinema, aqui um exemplo, né, de filmes. Nós vimos no capítulo anterior a respeito da Guerra Fria, aquela disputa, né, do Rocky Balboa, né, disputando do lado dos Estados Unidos contra a União Soviética, né, naquela disputa, numa luta de boxe, representada no filme, né? Então, você tem a indústria cinematográfica bem atuante nesse momento, para quê? Para que as pessoas consumam mais, né? Consumir, como a gente sabe, não é apenas se vestir, né? Se alimentar, como o povo dos Estados Unidos fazem, né?
mas também consumir cultura. E aí lá a questão da cultura como o hip hop, como o rap, como o cinema, também tem grande influência. Então, o cinema, né, a maioria dos festivais de cinemas mundiais acontecem lá, né? O Oscar acontece lá também nos Estados Unidos, né, todos os anos. E aí você tem também esse consumismo lá através do cinema, da indústria cinematográfica. Roupas, né? Você tem o quê? Você tem. Eu tenho que estar voltando aqui para adicionar. Então, você tem, através das roupas, você também observa isso, né? Marcas como Adidas, Calvin Klein, Adidas, Calvin Klein, diversas, né? Tommy Hilfiger, várias Ralph Lauren, várias marcas que são lá dos Estados Unidos e que as pessoas de lá consomem, e até aqui no Brasil também, né? Temos uma indústria de roupas, né? Lá em Santa Catarina, Mato Grosso também, Mato Grosso, onde vem todo jeans, toda a produção, ela é feita aqui no Brasil, né? O recorte do jeans para fazer, né, as calças, por exemplo, shorts, principalmente jeans que eles trabalham. E aí vem só a etiqueta lá de fora para ser colocado aqui, tá? Então, às vezes você consome determinado produto e pensa, é dos Estados Unidos, né? Veio de lá. E todo o processo de fabricação foi aqui no Brasil, né? Mas, assim, quem está lá nos Estados Unidos vive, de fato, né, a maioria, esse estilo de vida estadunidense, né? Esse consumismo acelerado, tá? Então, através de roupas, através de bebida, através de comida, através da indústria cinematográfica, através da música, né, muitas pessoas vivem o American Way of Life, tá? Mas, como eu já falei, não é apenas a parte boa que a gente deve observar. Você tem graves problemas sociais, você tem desigualdade social, né, em todo, assim como todos os países, nos Estados Unidos não é diferente, né? E essa desigualdade social, ela vem em forma, né, de desigualdade econômica, né, de preconceito contra negros e imigrantes, né? Então, essa frase que está, né, na boca dessa jovem, né, vidas negras importam. Isso aí a gente vem ouvindo muito, né, nos últimos anos. Aliás, do ano passado para cá, isso cresceu bastante, né? Tanto lá fora quanto aqui no Brasil, né? Vidas negras importam, tá? Por quê? Porque o povo negro lá nos Estados Unidos, e isso é histórico, né? Eles vêm sofrendo com preconceito, com racismo, né? Aí você imagina um negro sendo imigrante e lá nos Estados Unidos, ele vai sofrer em dobro, né? Então, isso é bem triste lá para aquela realidade. Então, vidas negras importam? Importam sim, sempre importaram, né? Só que para lá nos Estados Unidos, eles visualizam, né, de uma forma diferente, de forma preconceituosa, por causa da cor da pele, né? E aí, mesmo sendo em qualquer situação, né? Ou está um estudante negro, né, na universidade, ou ele é equiparado aliás, eles equiparam ao que eles quiserem, né? Eles sempre menosprezando, né? Então, isso é bem triste, mas é uma realidade que vem caminhando há décadas nos Estados Unidos, né? Agora, no presidente, né, na presidência do Barack Obama, nós também visualizamos isso, e foi um avanço, né? Um avanço quando ele conseguiu a presidência dos Estados Unidos por ser negro, né? Um avanço para eles, né? A gente sabe do potencial de cada um, né, da busca de cada um do profissionalismo. Mas para os Estados Unidos, né, lá naquela nação, foi um avanço você ter um negro na presidência da República, tá? Então, discriminação racial, isso é bem recorrente lá nos Estados Unidos. Não sei se vocês acompanharam nos últimos meses, uma senhora, um senhor, na verdade, ele foi abordado pela polícia, e aí colocaram o pé no pescoço dele, né?
E aí todo o rádio ali do policial gravou, né, toda a ação, e ele pedindo o tempo todo, falando, eu tô morrendo, e ele com o pé no pescoço do cara, e até ele ir a óbito, né? Então isso revoltou o mundo todo, e as pessoas foram novamente para as ruas manifestar, né, contra esse preconceito, contra essa desigualdade, né, que assola lá no país em relação à cor da pele. Outra questão que é importante ser destacada é a questão, né, dos imigrantes, né, dos imigrantes. Os Estados Unidos, ele faz parte do mesmo bloco econômico que o México, né, o NAFTA. Isso a gente vai ver em outra aula, tá? O NAFTA, você tem os Estados Unidos e o México, né, trabalhando ali a questão de trocas comerciais, né, questão econômica, mas quando fala de mexicanos no território estadunidense, aí já vem um conflito. Você tem um muro, né, dividindo ali os dois países, tá? Então, os Estados Unidos não quer receber imigrantes, mas mesmo sendo do mesmo bloco econômico ali. Ele está vendo a questão econômica, né, fazendo trocas comerciais, né, ideológicas a respeito né, daqueles territórios dos Estados Unidos e do México, mas cada um no seu lugar. Né? Então você tem um muro dividindo, há décadas, dividindo os Estados Unidos do México. Todos os anos a gente vê, se a gente for procurar todos os dias nas redes sociais, né, você vai encontrar algo a respeito desses conflitos, né, que às vezes até conflitos armados. Muitas vezes os imigrantes eles são pegos, né, colocados em um espaço até conseguir voltar para o seu país de origem. Eu vi outro dia a respeito de que mesmo nessa pandemia muitas pessoas se arriscam em ir para os Estados Unidos buscando melhores condições de vida e essas pessoas elas são presas, né, nesses espaços que recebem imigrantes, são presas e aí sem nenhuma condição de higiene, né? Então, mesmo na pandemia, muitas pessoas, eu vi nessa reportagem, né, que vou até colocar para vocês depois lá no grupo, que distribuíram uma máscara para cada pessoa, sendo que você sabe que tem que trocar de duas em duas, em alguns casos, né, de quase 4 horas. E aí distribuíram uma máscara, colocaram aquele amontoado de gente. Por quê? Porque são imigrantes. E também a vida, né, dos imigrantes não importam para os Estados Unidos. Nem negro, nem imigrantes. Apenas eles. Tá? Então, os Estados Unidos, ele é uma potência. Eles são potência econômica, né? Como a gente sabe, o maior PIB mundial é o dos Estados Unidos. Uma potência militar, isso a gente não tem dúvida, porque nós já vimos aquela disputa entre o capitalismo e o socialismo, tá? Todos dos dois lados produziam um arsenal nuclear bem pesado, a fim de que se acontecesse uma guerra, eles já estariam ali na frente, né? Não só no período da Guerra Fria, como também na guerra do Iraque, né? Na guerra contra o Afeganistão, os Estados Unidos sempre bem armado. Então, é uma potência também militar. Tecnológica, não sei se vocês já ouviram falar, no Vale do Silício, na Califórnia, é onde produz os mais diversos equipamentos, mais diversos meios tecnológicos que nós utilizamos hoje. Desde chips de celular até, né, computadores, tudo, né? Tablet, iPhone, diversos produtos são produzidos lá, nesse Vale do Silício, né? Então, tecnologia. Na questão política, né, você tem o homem mais poderoso do mundo lá nos Estados Unidos. Hoje, né? Lá nos Estados Unidos. E na questão cultural, que nós temos o hip hop, o rap, né, que influencia outros lugares do mundo, né, influencia outros lugares do mundo, né, essa cultura, na questão cinematográfica, né, como já foi falado,
né? Acho que a maioria dos filmes que a gente assiste vem lá dos Estados Unidos, né? No finalzinho você tem a legenda lá, né? Ou a maioria dos filmes mesmo vem de lá dos Estados Unidos. E a gente acaba aqui consumindo também, fazendo parte dessa cultura, né? Consumindo também um pouco, né, do que eles consomem lá. Nesse contexto aqui, você tem o quê? A doutrina Monroe, né? O que é essa doutrina Monroe? Então, é um conjunto de pensamentos, doutrinas são conjuntos de pensamentos, né, como um todo. Conjuntos de pensamentos, por questões ideológicas, né? E aí você tem a doutrina Monroe, que é um conjunto de pensamentos políticos estabelecidos em 1823, né, pelo presidente dos Estados Unidos da época, né, que era James Monroe, tá? Então, essa doutrina, a gente tem em vários momentos da história dos Estados Unidos outras doutrinas, né? Estudamos qual? Primeiro, né, a doutrina Bush, na aula passada, onde o Bush ele tinha influência sobre o Afeganistão, quando ele entrou, né, naquela guerra, sobre o Iraque também, doutrina Monroe. Aí você tem também a doutrina Truman, que a gente vai ver na próxima aula, e a doutrina atual, que é a doutrina do Trump, certo? Então, um conjunto de pensamentos políticos estabelecidos lá em 1823, tá? Pelo presidente James Monroe. E o que ele falava? O que ele defendia? A América para os americanos. Você acha que, de fato, ele estava querendo isso? A América para os americanos? Porque a gente sabe que, quando a gente fala em América, a gente entende, né, que a América é todo o continente americano. América do Sul, América Central e América do Norte. Só que os estadunidenses, eles têm um ar de superioridade e eles pensam o quê? Que os Estados Unidos, né, que a América é os Estados Unidos, né, ou que os Estados Unidos é a América. E aí, quando ele fala, e apenas um estado, né, os estados, né, dentro do continente, né, americano, lá na América do Norte. Né, nem toda a América do Norte, né, para eles pensarem também dessa forma. Então, a América para os americanos, né, e não, na verdade, né, não é para os americanos, não é para quem está na América do Norte, até porque ele já tem essa disputa com o México, né? Não é para a América do Sul e não é para a América Central, mas sim apenas para eles, porque eles se dizem, né, os americanos, né? Então, a América para os americanos, e aí você tem o imperialismo, né? Nesse momento aqui, a disputa por territórios, é quando você tem no livro de vocês, depois dê uma olhada, as 13 colônias iniciais, né? Lá no período da colonização dos Estados Unidos, você tinha 13 colônias, e aí com o tempo vai se expandindo para os estados atuais que nós temos, né, hoje. Então, imperialismo, né, você vai associar essa doutrina, né, essa doutrina Monroe, a expansão, né, da América, mas pensando o tempo todo a América para os americanos, tá? Então, você tem aqui a figura do Tio Sam, né? Tio Sam, que é um representante lá dos Estados Unidos, né? Uma figura que vem até através de histórias em quadrinhos, também do cinema, e representa o poderio dos Estados Unidos. Então, ele está mostrando aqui, ó, doutrina Monroe, né? Monroe Doctrine, mostrando que ele tem um poder, ó, em cima do continente, né, americano, né? Mas, como já foi falado, não é o continente americano não é o América para os americanos, mas a América para os estadunidenses que eles estavam buscando, né, através da figura do Tio Sam. Feito nos Estados Unidos, né, você tem aqui ele o tempo todo querendo demonstrar, né, que né, que têm um poder. E aí você tem o quê? Feito nos Estados Unidos. Armas químicas de Saddam,
terrorismo, né? Al-Qaeda, indigente do Golfo, armas químicas de Assad, né? Bashar al-Assad. Então, assim, o tempo todo, os Estados Unidos querendo mostrar o seu poder para atacar outros territórios, né? Outros territórios. Se ele estivesse pensando apenas o crescimento ali, né, dos Estados Unidos, né, naquele estilo de vida vislumbrado por muitas pessoas, tudo bem, mas ele também ataca outros territórios. Ele quer crescer economicamente ali, não quer dividir a sua riqueza, mas também pretende, né, atacar, tem essas disputas por petróleo, né, outros conflitos em outros territórios. Então, essa doutrina, quando a gente falar da doutrina Monroe, a gente vai associar ao slogan, né, a América para os americanos. Em outro momento, você tem o quê? Você tem o Destino Manifesto, tá? Então, o que é esse Destino Manifesto? Essa figura, né, ela representa o quê? Ela representa, né, que esse destino está ligado à questão religiosa, tá? Vamos observar um pouco essa figura antes da gente ir aqui para o texto. Então, você tem aqui, ó, índio, tá? Você tem indígenas, tá? Vou colocar aqui. Você tem colonizadores, né? Através de cavalos, de carroças, né? Mais índios aqui ao fundo, né? Cavalos aqui ao fundo. Um trem de carga. Então, você vê o progresso, né? E vê também como era, né, os Estados Unidos assim, no início da colonização, já que foi também colonizado por estrangeiros e também já tinha lá os indígenas, né, aqui no Brasil também, tá? Então, pensamento, aliás, supremacia do povo americano sobre os demais, né, o tempo todo. E isso vem, né, se arrastando há anos. Então, pensamento inspirado no puritanismo protestante, onde esse povo era escolhido por Deus para cumprir sua missão na Terra, tá? Então, essa imagem aqui, né, mostra que esse povo, né, no caso os colonizadores, né, lá dos Estados Unidos, eles foram escolhidos por Deus para cumprir a sua missão na Terra, para expandir aquele território, para fazer com que ele cresça economicamente, para expulsar quem já morava lá, no caso, os indígenas. Certo? Então, esse destino manifesto, supremacia do povo americano sobre os demais. Né? O tempo todo eles querendo essa supremacia. E está ligada, né, a um pensamento religioso, né, ao puritanismo protestante, onde falava que Deus, né, que o povo estadunidense, o povo daquele lugar, era escolhido por Deus para cumprir essa missão na Terra. E não era uma missão religiosa, era uma missão de expansão de território, de crescimento econômico, tá? Não era uma expansão religiosa. Tá? É mais ou menos como a gente vê hoje em muitas igrejas, né? Muitas igrejas que falam de você buscar a Deus, né? Em troca de outros benefícios. No caso de, se você der determinado valor para a igreja, você vai ter o seu lugar no céu. Né? Algumas igrejas até vendem terreno no céu. Né? Então, assim, e na verdade não é mais uma questão econômica, não tem nada a ver com a questão religiosa, com Deus, né? Assim como o Destino Manifesto, tá? Então, propaga a ideia de progresso, guiada pela aura angelical da fé cristã, né, seguida pelos colonos contra o suposto civilizacionismo dos indígenas e mexicanos, tá? Então, propaga a ideia de progresso, vamos crescer, né, o tempo todo ligada à fé cristã, tá? Que ela está com a imagem, né, de um anjo com um livro sagrado fé cristã, né, seguida pelos colonos, contra como é que eu estou querendo crescer, né, visando ali, sou um escolhido de Deus, como ele fala aqui, né, povo escolhido de Deus,
para cumprir a missão na Terra e vou contra os indígenas e os mexicanos. Os indígenas que lá já estavam, né? É um pouco diferente do que a gente viu aqui no Brasil, né, no início da colonização, onde a gente teve o quê? Colonos portugueses ajudando ali na catequização dos índios. Né? Não estou dizendo que eles não foram contra, porque a gente sabe que os indígenas aqui no Brasil até hoje sofrem preconceitos, né? E são bastante discriminados. Mas, assim, contra o tempo todo esse povo daquela que ali já estava, né? No caso, os indígenas e também os mexicanos, tá? E aí, já finalizando aqui, você tem o quê? Você tem a doutrina Monroe, né? Essas duas, a doutrina Monroe e o manifesto, o Destino Manifesto, né? Muitas vezes se fundiram os dois ali, doutrina Monroe, Destino Manifesto, muitas vezes se fundiram no propósito de assegurar a aptidão expansionista estadunidense, tá? Vamos fazer o território dos Estados Unidos crescer, mas então vamos buscar a doutrina Monroe junto com o Destino Manifesto. Por quê? Porque a doutrina Monroe, ela fala o quê? A América para os americanos. Vamos fazer crescer o continente, né? Aliás, continente não, os Estados Unidos, né? Vamos fazer crescer os Estados Unidos. E aí o Destino Manifesto já fala o quê? A supremacia do povo americano sobre os demais. Pronto, os dois se fundiram e aí para conseguir aquele propósito que era o quê? Expandir o território dos Estados Unidos, tá? Expandir o território dos Estados Unidos. A ideia de que era destino, né? O destino dos Estados Unidos se sobrepor aos demais países da América, né? E logo em seguida ocupá-los. Então, assim, a gente, para muitos, né, que vê hoje o tempo todo os Estados Unidos querendo se sobressair ou continuar, né, como hiperpotência mundial, não sabem, né, o que tem por trás disso tudo. Aquele ar do Trump, né, de o maior presidente do mundo, né, mais importante, o homem mais poderoso do mundo, não vem de agora, não foi na política dele que começou, isso já vem se arrastando há anos, né? Você tem, ó, isso lá, deixa eu voltar aqui, ó, em 1823, lá no século XIX. Então, século XIX, estamos no século XXI, e desde lá, essa supremacia, esse ar de superioridade dos Estados Unidos, ele vem se mantendo, tá? Então, a ideia de que era destino dos Estados Unidos se sobrepor aos demais países da América e logo ocupá-los, tá? Então, queria aquele estilo de vida americano, lá para aquele povo, né? Mas queria também ocupar outros territórios também da América, certo? Então é isso. Deixa eu só finalizar aqui para a gente ver umas questões lá sobre o assunto, né? No livro.